Com 7 anos, Charles foi diagnosticado com febre reumática e um sopro no coração. Resumidamente, já nessa idade, ele corria o risco de um grande dia acordar tetraplégico. Tanto que ele passou 2 anos visitando o hospital para tratar dessas doenças, e o médico foi bem claro que se essa criança fizesse qualquer atividade de criança, ia ser só uma questão de tempo até isso acontecer. Porém, o próprio Charles disse para os pais que ele preferia morrer, pelo menos tendo uma vida de uma criança normal, do que ficar parado pelo resto da sua vida. E mesmo desafiando a própria saúde, o Charles testou todos os tipos de esportes, até que com 12 anos ele teve a sua primeira aula de jiu-jitsu, e a partir daí ele se apaixonou logo pelo esporte mais violento para uma criança com chance de ser tetraplégica escolher, se dedicando 110% ao jiu-jitsu em todo o seu tempo livre. E a paixão dele era tão grande que mesmo os pais não tendo condição de bancar vários campeonatos, eles ainda davam um jeito para que ele pudesse disputar os torneios, e cada centavo gasto valeu tanto a pena que somente em um mês, Charles já se tornou campeão paulista de jiu-jitsu. O garoto era tão iluminado que do dia pra noite ele não só se tornou um prodígio do esporte, como logo depois desse um mês que ele precisou para se tornar campeão paulista, quando ele voltou ao hospital, ele já estava completamente curado das doenças que ele tinha. Uma doença que praticamente os médicos diziam que ele estava condenado a qualquer momento se ele se arriscasse a praticar esportes. O jiu-jitsu pro Charles não só foi essa benção curadora que agora ele poderia viver como uma criança normal 100% do tempo, como ele começou a ganhar todos os torneios de jiu-jitsu que ele pisava para disputar. E foi justamente por ele não cansar de ganhar que com 18 anos, ainda sendo faixa roxa, deram a ideia para ele de se arriscar no MMA, que na época não só estava crescendo, como também já pagava mais que o jiu-jitsu, e sem nunca ter treinado e nem nunca ter dado um soco na vida dele, ele se arriscou pela primeira vez entrando no octógono. É justamente nessa estreia que a história mais famosa do Charles do Bronx aconteceu, onde logo na sua primeira vez pisando no octógono, na sua primeira luta da história, ele pega logo o Jackson Pontes, que era considerado o favorito para ganhar aquela edição, e ainda por cima o cara que o Charles do Bronx não queria pegar, porém sendo iluminado mais uma vez, ele não só finaliza o Jackson Pontes, chegando como um garoto novato que ninguém fazia a mínima ideia quem ele era, como naquela época a maioria dos eventos de MMA era formato GP, até o UFC começou desse jeito, então você ganhava uma luta para passar na chave para ganhar a próxima luta e ir ganhando lutas até se tornar o campeão da edição, e foi exatamente isso que ele fez com os dois próximos adversários da noite, Viscar de Andrade e Diego Braga, não só vencendo por nocaute técnico, um garoto que de novo nunca deu um soco na vida, como a primeira vez que ele pisa no octógono na vida, ele já estreia com 3 vitórias e 0 derrotas. Depois de até ele mesmo se surpreender com o que ele tinha feito e o cheque que tinha caído por ele ser campeão do evento, foi o momento que ele percebeu como ele poderia mudar a vida do pai que era feirante e da mãe que era faxineira, e a partir daí seu coração se voltou 100% a se dedicar pro MMA. E depois de mais 4 lutas no Brasil, onde as 4 ele venceu, totalizando um card invicto de 7 vitórias e nenhuma derrota, finalmente ele teve a primeira oportunidade de lutar MMA fora do Brasil, estreando no Ring of Combat 24, vencendo de um mata-leão, mais 2 vitórias por submissão no First Class Fight 3 e no Warriors Challenge 5, até no dia 1 de agosto de 2010, com já um card de 12 vitórias e ainda nenhuma derrota, o UFC finalmente abriu as portas para um dos seus maiores nomes na história começar o seu legado, e no mesmo dia desse contrato, o pai dele falou uma das frases mais importantes que ele precisava ouvir: você tá assinando o contrato do seu maior sonho, mas o mais fácil foi chegar no UFC, o difícil vai ser se manter. Papo de ficar arrepiado quando você ouve ele mesmo falando isso. E com um recorde perfeito de 12 vitórias, somente 20 anos, e lutando no evento onde a luta principal era John Jones, Charles do Bronx, que era a segunda luta de toda a noite, só precisou de 3 socos para conseguir encaixar uma chave de braço e ganhar sua primeira vitória na estreia do UFC. E pra quem achava que era loucura o Charles do Bronx aceitar uma luta só 2 meses depois de ter perdido pro Topura, enquanto tem campeão que aparece uma vez no ano no máximo pra bater ponto, depois dessa vitória o Charles lutou sua segunda luta do UFC em só 1 mês e 12 dias depois da sua estreia, dessa vez com Dana White tendo a confiança nele lá em cima e já sendo a última luta antes da luta principal da noite, contra Efran Escudeiro, que tinha sido campeão do Ultimate Fight 8 e ainda por cima estava 5 quilos a mais do que Charles do Bronx. Não porque o Escudeiro não bateu o peso, e sim porque o Charles do Bronx estava muito leve. E é óbvio que o Dana White ficou mais impressionado ainda quando mesmo assim, depois de tudo isso, o Charles do Bronx ainda conseguiu sair com a vitória vencendo por submissão, não só totalizando um card de 14 vitórias e nenhuma derrota até agora, como fazendo o Dana White enxergar nele um dos novos prodígios da liga. O problema é que com isso também veio um desafio
desafio muito mais pesado ainda pro Charlinho. Charles deixou o Big Boss tão impressionado que a luta seguinte que ele teria era contra Jim Miller, que não só estava a 5 vitórias seguidas no momento atual, como tinha um card de 7 vitórias e uma derrota no UFC, como do mesmo jeito Charles do Bronx é até hoje o líder, contando todas as categorias de submissões da história do UFC, Jim Miller atualmente ainda é o recordista de mais lutas no UFC, sendo um total de 46, e dessas 46 um total de 27 vitórias, que também é um recorde histórico até hoje no UFC. Dava pra ver que não era pouca bosta que ele tava enfrentando, era um medalhaço inteiro. Foi justamente assim que Charles do Bronx teve não só sua primeira derrota na carreira, como Jim Miller ganhou ele justamente no jiu-jitsu. Essa derrota teria sido somente um peido na carreira dele, se na luta seguinte contra Nick Lentz ele tivesse levado a vitória, porém o mata-leão que ele encaixou, que teria trazido sim a vitória pra ele, foi depois de um chute ilegal por acidente no saco, e com esse momento sendo revisado na mesma hora da luta, a luta acabou em um no contest, que é quando não existe vencedores, e na quinta luta o UFC apostou alto nele de novo, encaixando ele contra Donald Cerrone, outro cara tão embaçado na história do MMA, que entrou pro Hall da Fama do UFC em 2023, e que terminou a luta no nocaute técnico em somente 3 minutos. Com só 2 vitórias e 3 não vitórias seguidas, que foi justamente o no contest e as 2 derrotas que ele teve, muitos lutadores hoje em dia já estariam muito perto de serem cortados pelo UFC. Mas com Charles foi completamente diferente, já que na sua luta seguinte contra o Eric Weisler, ele simplesmente aplicou a primeira chave de panturrilha na história do UFC, que hoje em dia já aconteceu várias vezes, mas até aquele somente 1 minuto e 43 segundos que ele precisou para aplicar essa chave, ele fez algo que para os lutadores da época era como se ele tivesse inventado uma nova finalização do jiu-jitsu. O absurdo que foi presenciar aquela luta ao vivo, que se fosse na era da internet hoje em dia, com certeza teria sido um momento que teria viralizado por meses, pegando o contexto da época, o nome do Charles voltou a ser uma aposta de novo pro UFC. Depois desse ponto ele teve algumas vitórias, porém sempre que o UFC apostava um pouco mais alto nele, ele perdia para caras que estavam no nível mais alto do que ele na época, e aí recomeçava todo o processo de novo de ele ganhar até o UFC colocar alguém no patamar mais alto, e ele acabar perdendo e ia nessa gangorra de vai e volta que demorou tanto para ele ganhar a disputa de um título, que foi o motivo que justamente durante esse período ele começou a treinar na shootbox com o Diego Lima, para que ele pudesse melhorar justamente seu preparo contra os lutadores de trocação de porrada, já que nesse vai e volta de 3 derrotas, 2 foram justamente na trocação. Até que com um time gigantesco, onde Charles finalmente conseguiu uma sequência de 4 vitórias, a noite mais traumática da carreira de Charles do Bronx aconteceu. Na sua primeira luta contra um jovem fenômeno chamado Max Holloway, hoje em dia qualquer fã de MMA sabe quem é esse nome, que naquela época também já estava num timing gigantesco, vindo de 6 vitórias seguidas, era uma luta onde quem vencesse a próxima já seria para disputar o cinturão. Porém, ao invés de a luta acabar por nocaute ou submissão, Charles do Bronx pediu para parar no meio da luta, porque depois de bater a cabeça na grade numa entrada de double leg, ele simplesmente parou de sentir o movimento do corpo. Enquanto todos achavam que ele simplesmente tinha arregado no meio da luta, uma lesão no pescoço que simplesmente poderia ter deixado ele tetraplégico de novo, aconteceu dentro do ringue no melhor momento da sua carreira. Somente à noite, com o corpo dele amarrado no hospital, que ele sentiu um espasmo e a partir daí ele conseguiu perceber que o corpo dele voltou a mexer. O que poderia ser um pesadelo, onde a segunda vez na vida ele corria o risco de virar tetraplégico, se tornou somente um susto que deixou ele a voltar ao octógono só 4 meses depois desse acidente. O cara quase ficou de cadeira de rodas pela segunda vez na vida dele e levou só 4 meses para voltar no octógono. E lutador lutando uma vez no ano no UFC como se fosse o brabão, voltando com uma vitória por submissão contra Miles Jury. Porém, Charles do Bronx tinha um problema grave na sua carreira. Suas últimas lutas tinham sido na categoria peso-pena, que é até para baixo de 66 quilos. Categoria diferente da que ele estreou no UFC, que é a peso leve, que é até 70. E na peso-pena, não só foi a categoria que ele teve mais derrotas até o momento, como ele tinha perdido o corte de peso mais de uma vez. Inclusive nessa última, com a última passando peso por 5 quilos. E para quem acompanha a luta, 5 quilos é muita
muita coisa. Então depois da sua vitória pós-lesão, ele anotou mais 2 derrotas justamente por submissão, e com esses 2 fatores em jogo, o UFC obrigatoriamente subiu ele para a categoria peso leve, e a partir dessa forçada de categoria, depois da derrota contra Paul Felder, ele percebeu que ia ter que dar uma encorpadinha para conseguir aguentar o tranco de entrar na jaula com a galera mais pesada. Foi nesse choque, nesse preparo pro retorno da sua velha categoria, que não só um novo Charles do Bronx apareceu, quebrando o recorde de Royce Gracie de mais submissões na história, somando um total de 11 submissões, lembrando que até o momento que eu gravo esse vídeo ele tem 21, como depois da derrota do Paul Felder, ele explodiu para uma sequência de 8 vitórias seguidas. Uma sequência tão gigantesca que ele não via desde a sua primeira derrota que entrou no UFC, incluindo inclusive uma revanche contra Jim Miller 8 anos depois do primeiro encontro, com o Charles finalmente mais maduro e Miller um pouco mais velho, porém dessa vez com ele vencendo com uma submissão nas costas, que ele só precisou de 1 minuto para executar ela, e lutando em menos de 2 meses de novo, só para poder lutar no UFC de Fortaleza que teve aqui no Brasil, vencendo de novo por submissão o David Teymour, estendendo mais ainda o seu recorde. E ainda só 3 meses depois, mais uma revanche de novo, dessa vez com Nick Lentz, o mesmo cara do No Contest pelo golpe no saco, porém dessa vez com esse sendo o seu terceiro encontro, com ele ganhando na base da porrada, fazendo ele cair com um diretaço no queixo e acabando a luta num ground and pound, provando que ele finalmente estava na sua melhor fase entre o jiu-jitsu com a porrada. Porém, mesmo assim, foi só em 12 de dezembro de 2020, auge da pandemia, com o UFC sem ter plateia nenhuma para acompanhar o show dele, que ele conseguiu seu segundo ticket para disputar o cinturão. Dessa vez, uma luta contra Tony Ferguson, um dos maiores nomes também da história do UFC. A luta foi um show para qualquer fã de MMA, mesmo sendo uma luta que foi para a decisão. Charles foi impressionante na trocação, Ferguson escapou de uma chave de braço que até hoje a gente não sabe como ele não quebrou aquilo, engoliu uma bicuda que teria desligado qualquer um. Charles deu uma aula de controle ground and pound no chão, desde o Charles engolindo uma calcanhada ilegal do Ferguson, até o próprio jiu-jitsu do Tony Ferguson, que foi impressionante. E com uma vitória com um dos nomes mais lendários do MMA, a carreira do Charles mudou pra sempre. Com essa vitória, sua próxima luta era contra Michael Chandler, sua primeira e finalmente chance de se tornar campeão do UFC depois de 27 lutas na liga, com Michael Chandler sendo um baita lutador de wrestling com até 2 títulos na sua carreira. Tanto que na primeira queda do Charles ele já ataca o pescoço, e mesmo o Charles dando uma aula de controle, até no momento que ele se taca no chão com ele nas costas, ele não consegue escapar do Charles. Porém, quem diria que com 2 nomes da luta agarrada seria logo o cruzadão de esquerda do Charles que iria finalizar a luta, finalmente ganhando o seu tão merecido e o mais demorado da história do UFC, cinturão da categoria peso leve. E o cinturão é lindo, tá? Já tive a oportunidade de ir lá na Chutebox Diego Lima. Você passa no corredor, é praticamente um museu de uma parte da história do UFC, e você consegue ver lá lindão o cinturão do Charles do Bronx. A partir daí ele só aumentou seu legado, vencendo contra Diamond Dustin Poirier e contra Justin Gage, porém mesmo com a vitória, uma das controvérsias mais marcantes na carreira do Charles do Bronx, que persegue ele lá da época dos penas, apareceu justamente na sua última vitória, já que de novo ele não conseguiu bater o peso. Porém dessa vez a história é muito diferente. De todos os lutadores que iriam lutar no evento, ele foi o único lutador que não foi avisado que a balança oficial estava quebrada. Além do fato que as balanças também são calibradas todas as horas no momento que o lutador sobe na balança, é só você ver que sempre tem um cara da comissão do UFC mexendo na balança quando alguém sobe. E no dia da pesagem oficial, a balança, que já não era a mesma que ele tinha se pesado no dia anterior, onde ele tinha sim batido o peso, por causa de 200 gramas e todo esse rolo que ele foi escondido, ele não era mais o campeão, mesmo se vencesse a luta. Charles entrou tão puto na luta que ele venceu em 3 minutos e avisou pro mundo inteiro que o campeão tem nome, ele se chama Charles Oliveira, que a categoria ficou sem campeão teórico. E aí veio a nova chance de Charles de recuperar o seu cinturão, que seria dessa vez contra o pupilo do Khabib, o ex-campeão dessa divisão, chamado Islam Makhachev. Meio suspeita agora você sabendo dessa história, porque o Charles não conseguiu bater o peso, não é mesmo? E com provavelmente os 2 melhores lutadores de chão da atualidade, Makhachev tinha passado 2-3 anos no Daguestão, era um lutador mais novo, estava num time melhor, e infelizmente a Rússia venceu do Brasil na noite que o Charles do Bronx teve a chance de ganhar a injustiça que fizeram contra ele. A sequência disso foi uma vitória contra o idoso Dariush, uma derrota contra Arman Tsarukyan, só porque no último round de sparring que o Charles do Bronx
estava se preparando para a sua luta de verdade. Ele abriu o olho um dia antes na sua revanche contra o Makhachev, e pra quem acompanha o nome do Arman Tsarukyan atualmente, sabe que o cara é tão embaçado que era ele que deveria estar disputando o cinturão contra o Ilia Topuria. Porém, depois ele venceu de novo contra o Chandler para ganhar mais uma vez a chance de vencer o cinturão. Porém, dessa vez o Macaxeira subiu de categoria e o atual campeão era Ilia Topuria. A vantagem do Charles do Bronx é que o Ilia Topuria era só lutar boxe. Tudo que o Charles precisava fazer era lutar jiu-jitsu, não é mesmo? Não era só lutar jiu-jitsu? Por que você foi pra trocação? E quando todos achavam que essa poderia ser a decadência da carreira do Charles do Bronx, o novo Anderson Silva 2.0, a gente já contou a história dele no canal, o primeiro vídeo do canal, mas lá tá tudo atualizado de como na reta final da carreira do Anderson Silva ele saiu de GOAT vitórias consecutivas pra simplesmente perder uma luta atrás da outra. Foi aí que ele decidiu sair do MMA de vez. 2 meses depois de ele ser apagado pelo Topuria, diferente das outras lutas de 2 meses que ele tinha vencido antes. Com todo mundo preocupado, tendo a chance de novo se recuperar em tempo recorde pra poder não lutar no Brasil, ele vence a luta no seu país para ganhar a esperança do povo brasileiro de novo, e atualmente ele é atual campeão do cinturão Beres Motherfucker depois de vencer sua revanche contra o Max Holloway. Charles do Bronx não é a história do maior prodígio, não é a história do maior invicto, talvez não seja nem a história do maior campeão na velocidade da luz, que saiu ganhando todo mundo pela frente, já que ele é o campeão que mais demorou na história do UFC para se tornar campeão, mas a história dele por completo já é uma lição que nenhum outro lutador da história do UFC teve. 2 vezes ele poderia estar tetraplégico. Ironicamente, a violência da luta foi só não o que deu futuro pra ele, como ele praticamente nasceu pra fazer isso, já que todas as escolhas que ele fez, pensando inclusive em só dar um futuro melhor pro pai e pra mãe dele, foi justamente o caminho que ele foi iluminado por Deus, não tem outro argumento, outro jeito de classificar essa rota dele. E o garoto que simplesmente queria melhorar de vida através da luta, e tudo que ele queria saber é lutar, sem nenhuma ganância, sem pisar em ninguém, sem achar na soberba, sem achar que ele poderia pisar em cima dos outros por ser melhor do que o mundo no esporte, sempre manteve seu pé no chão, sempre teve a sua cabeça no lugar, sempre deu uma aula de humildade, inclusive até hoje, quando eu tive a oportunidade de conhecer ele. É um dos caras mais humildes que você provavelmente vai conhecer em todo o esporte, e com tudo isso, não ele só alcançou o topo do caminho que ele escolheu para poder ajudar a condição da sua família, como quando ele se aposentar, ele vai sair do esporte como um dos maiores nomes geracionais e da história do MMA. E se você ficou até aqui, você poderia virar membro do canal. Esses vídeos saem todos os sábados e esses membros ajudam não só esses vídeos saírem, como os vídeos que a gente posta durante a semana, que é um pouco mais próximo, mais informal, e um pouco mais sobre coisas atuais da luta do esporte, então uma coisa mais indireta, mais trocação de ideia, mais optativa. Porém, são 2 formatos que a gente tem no canal, e por mais que eu tenha levado meses pra trazer esse formato de novo, a meta agora é que sábado que vem saia outro desse, pra no outro sábado sair outro desse, e aí sim vai rolando a bola de neve. Porém, tudo bem se você não virar membro, se você fizer o mais importante, que é, por favor, se inscreve nesse canal. Mais de 70% das pessoas que já viram o meu canal simplesmente vão embora no finalzinho, não é nem no início, não é nem no meio. Os caras veem tudo e falam, caraca, vou lá ver o vídeo do Guibeira. Essa é uma piada que só o pessoal que vê o canal de basquete, eu tenho um canal de basquete, principalmente MMA, vai entender. Então ajuda a bater essa meta de 100 mil inscritos até o fim do ano. Se eu não me engano, no momento a gente já passou da marca dos 40 mil, eu tenho que verificar. E pra você, por mais que você pense que possa ser um peido, você dar um clique em se inscrever e ativar o sininho, pra mim é como se fosse o perfume do Cebolinha com patrocínio do Cristiano Ronaldo. É muito importante para esse canal. E se você ficou até aqui, você vai comentar do Bronx no final desse vídeo, para eu saber que você ficou até aqui de fato e eu saber quantas pessoas leais vêm até o final. E a última vez que falamos de um nome histórico da história do UFC foi esse carinha aqui, justamente um cara que o The Rock interpretou no filme, é uma das histórias mais absurdas do mundo do esporte em geral. Mas se você quiser ver outra coisa, essa é a playlist de todos os vídeos desse formato, de todas as histórias que já contamos aqui. Muito obrigado se você ficou até aqui, treine sua passagem de guarda e tchau.